Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 8/11 de 2024, rodadinha bem completa, são 13 jogos no dia de hoje, então a gente vai aqui trazer as melhores análises, tips, palpites, sempre se baseando em números e estatísticas de cada um dos jogos, mas como a gente está falando de uma rodada muito longa, a gente vai gravar esse vídeo em duas partes, a segunda parte já vai estar no ar, ou estará no ar, né, provavelmente no momento que você está assistindo essa parte 1, mas a gente pretende, caso você esteja assistindo o lançamento, lançar em meia hora, no máximo uma hora depois da parte 2, então fiquem ligados, o link vai estar na descrição desse vídeo, assim como o link também do nosso grupo gratuito, onde a gente mandou nessa última semana, né, se a gente pegar de sexta passada até essa sexta, uma odd 8, uma odd 5,75, as duas bateu, além de outros tips muito interessantes, até aqui todos os palpites que a gente encaminhou do VIP gratuitamente para a galera do grupo Free, a gente teve green. Então é muito importante vocês participarem lá e também do nosso Instagram, @sextadetrade, também todos os conteúdos que passamos lá, os jogadores nos quais indicamos tiveram greens, ou então a gente tirou vocês ali de um possível head perigoso, beleza? Não se esquece do like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta é de 300 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha, rodadinha cheia, não custa nada e ajuda muito a gente. Comentem aqui embaixo se vocês vêm gostando dos nossos projetos, das nossas análises e também conheça o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo também. Beleza, vamos começar aqui com Hornets e Pacers. A gente tem aqui dois times, eu diria que over, não necessariamente porque o Hornets é um bom ataque, mas porque eles são uma péssima defesa. Do lado do Pacers, aí eles são um ataque que jogam no ritmo alto, eles são uma defesa que se defende mal, então é um jogo que tem a perspectiva de ser bem pontuado, porém a equipe dos Hornets vem bem desfalcada para hoje, tá? Titulares importantes como, por exemplo, o Nick Richards, que já tá de fora há um bom tempo, e também o Miles Bridges, que é um jogador que contribuiria bastante nesse jogo, já que ele joga na posição de ala pivô, e é uma posição na qual o Indiana Pacers sofre muitos pontos. Mas com o LaMelo Ball ali, eles têm a possibilidade de pontuarem bem jogando em casa contra essa defesa ruim, principalmente porque o Brandon Miller pode ser que volte para hoje. Porém, como eu não confio 100% nos Hornets para pontuarem bem, e nem nos Pistons, que enfrentam o Atlanta Hawks hoje, eu decidi duplar esses dois times que jogam em casa, enfrentam duas defesas ruins, e a gente já vai justificar cada um desses jogos para vocês, para que a gente consiga uma boa pontuação. Então o nosso palpite aqui vai ser um over em pontos do Detroit Pistons, a gente espera que eles marquem aqui mais de 106,5 pontos, e a gente vai duplar ali com uma boa pontuação dos Hornets, beleza? A gente tá falando aqui de Indiana Pacers, que é um time que joga num ritmo tão alto assim, que acaba que eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. E como eles são dados como favoritos para essa partida, a gente não precisa esticar a linha tanto para que os Hornets pontuem bem. Quando a gente fala aqui a respeito do LaMelo Ball, ele joga na posição de armador, que é uma posição na qual o Indiana Pacers vem sofrendo bastante, e claro, sem o Miles Bridges ele vai ter bastante volume hoje. O Indiana Pacers é nesse momento o sétimo time mais vazado para armadores na liga, então se vocês quiserem ficar de olho no LaMelo, eu não gosto tanto assim de apostar nele, mas fica a dica aqui para vocês, caso seja interessante. Mas de fato a gente pretende investir contra a defesa dos Pacers, que nos últimos 20 jogos fora de casa sofreram 121,7 pontos de média para os seus adversários, pelo menos 119 pontos nos últimos 4 jogos em que eles não jogaram em Indianápolis, e mais do que isso, né? A sequência de jogos aqui das quais eles sofreram mais do que essa linha que a gente busca para hoje é de 20 jogos consecutivos, pelo menos dentro desse recorte, às vezes pode ser até mais, em que eles conseguiram sofrer mais do que 105,5 pontos para seus rivais, jogando como visitante. Beleza, eles foram dos piores visitantes da última temporada, nos últimos 3 jogos eles são o melhor ataque da competição, então a gente deve ter um jogo bem movimentado aqui. O Charlotte não é um ataque tão confiável, mas o Indiana é uma das 10 piores defesas da liga, e eles também devem subir aqui no ranking de times mais rápidos, já que na última temporada eles foram top 3. Agora falando aqui um pouquinho a respeito da equipe dos Pistons, que encaram o Atlanta Hawks, eles encaram um time que foi ruim defensivamente em diversos momentos das últimas temporadas, né? Nesse momento da competição eles também estão mal ranqueados. O Atlanta Hawks é a 5ª pior defesa por 100 posses de bola da NBA e um time que joga no 3º maior ritmo, e com ritmo você tem times que gastam pouco relógio e consequentemente mais posses de bola dentro de um minuto ou dentro de uma partida, com mais chances de um over. O ataque do Detroit Pistons não vem sendo grande coisa, é verdade, mas eles têm jogadores interessantes jogando em posições nas quais o Atlanta sofre bastante. Cade Cunningham, seu principal destaque, o Jaden Ivey, que vem jogando como
ala armador, originalmente também é armador. Os dois são titulares e jogam na posição onde o Atlanta é o terceiro time mais vazado da NBA. Para a posição de ala, eles são o time mais vazado, então apesar da gente ter ali um Tim Hardaway Jr. irregular para a posição, ainda é um jogador que pode contribuir pontuando bem contra esse Atlanta. A gente fez um recorte dos últimos 10 jogos deles, eles sofreram 122,2 pontos de média, sofreram mais do que essa linha de pontos que a gente espera que o Detroit ultrapasse em todos esses 10 jogos, e isso que eles enfrentaram diversos times com ataques irregulares, como por exemplo o Washington Wizards 2 vezes, o Charlotte Hornets, o Brooklyn Nets e os Bulls. Esses times aqui que eu citei são times que na última temporada estiveram entre os 10 piores ataques por 100 posses de bola da NBA. Então, assim, eu acredito que o Detroit Pistons hoje possa fazer um bom papel, porque tá no DNA dos Hawks não se importar tanto assim com a defesa. A gente tem um Trae Young na escalação titular deles, que é um alvo defensivo fácil de ser explorado, e por isso eu acredito que esses dois times vão pontuar bem para hoje. Vamos falar agora aqui a respeito de Magic e Pelicans, e pensa num jogo perigoso. Quando a gente fala a respeito de rodadas cheias, por mais que a gente dê o nosso palpite aqui para vocês, é muito importante que vocês filtrem quais são os melhores jogos para você se envolver, e certamente esse não é um deles. A gente tá falando de um Magic que se defende bem, mas que vem sem seus dois melhores protetores de aro, o banqueiro e o Wendell Carter Jr. É um time que ataca mal para ok e vem sem o seu principal jogador ofensivo. Do outro lado, a gente tem um Pelicans que é uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola nessa temporada, principalmente porque jogaram sem o Herb Jones, o DeJounte Murray e o Trey Murphy, que são defensores de perímetro importantes, mas o ataque do Orlando pode ser ruim sem um banqueiro. Então todos os pontos fracos e fortes que essas franquias têm, como é que a gente vai explorar se o adversário não consegue ter encaixe contra esse rival? Então a minha expectativa aqui é de que seja um jogo mal pontuado, mas acima de tudo porque os dois ataques são ruins e podem estar desfalcados para hoje. Se a gente for pegar aqui, Orlando é o segundo pior ataque da liga por 100 posses de bola, e o Pelicans é quase um dos 10 piores ataques. Em relação a ritmo, a gente está falando de um New Orleans, que é um dos 10 times mais lentos da liga, e de um Orlando Magic, que é um time de meio de tabela em relação à velocidade. Porém, com tantas reservas em ação por conta desses desfalques, dá pra gente confiar na análise dessas duas equipes que a gente praticamente nem viu jogar por muito tempo sem esses jogadores? Então é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que é um jogo que não dá pra gente investir, não dá pra gente se arriscar, mas no fim das contas acaba se tornando uma partida de dois times ruins. E geralmente, quando a gente tem dois times ruins dentro de quadra, eu sempre priorizo o handicap positivo a favor do time que está em desvantagem em relação àquilo que o mercado acredita. Então esticar bastante o handicap dos Pelicans, por exemplo, mais 9.5, pode ser o melhor caminho, ou esticar para mais 13.5 para você fechar com alguma dupla. Mas repito, é o jogo menos interessante que a gente tem aqui, provavelmente, na rodada de hoje. Então fiquem de fora disso daqui e priorizem agora Celtics e Nets. O Boston joga em casa, um dos melhores times da NBA, o atual campeão, um dos melhores ataques. Como mandante, eles simplesmente amassam seus adversários, mas esse Brooklyn Nets vem aprontando bastante. O Celtics vem de derrota pro Golden State Warriors, também jogando dentro do seu ginásio, e a gente tá falando aqui de um Celtics que vem sem dois titulares, Porzingis e Jaylen Brown. Do outro lado, a gente tem um Brooklyn Nets com seus principais jogadores à disposição, então vamos tomar cuidado. Essa odd muito esmagada na vitória do Celtics não faz sentido. Eu pegaria ali uma vitória no ao vivo se estivesse pagando um pouquinho melhor, porém com a ausência de Jaylen Brown, a gente tem o Jason Tatum saindo aqui da posição de ala pivô para a posição de ala, e é nessa posição onde a gente pode explorar ele, já que o Brooklyn Nets é um dos 10 times mais vazados para jogadores dessa posição. Se a gente for pegar aqui o Jason Tatum nos últimos 15 jogos aqui, se a gente for pegar essa marca de 23.5 pontos, que é onde está a linha baixa dele, ele conseguiu superar nos últimos 5 jogos consecutivos, e ele também conseguiu superar em 9 dos últimos 10 jogos, mas dessa vez ele vai jogar na posição de ala, e sem o Jaylen Brown ele tem mais volume de jogo. Então a gente vai aqui na linha do Jason Tatum, a gente vai pegar aqui, só para vocês verem aqui que de fato o jogador que eu tava analisando era o Jason Tatum, tá aqui. A gente vai pegar aqui a linha de pontuação baixa dele, tá? E a gente vai fazer uma duplinha aqui também com outra linha de pontuação baixa, porque eu acho que vai ser uma tip um pouquinho mais segura. Então vamos de acima de 23.5 pontos do Jason Tatum, a gente espera que ele faça pelo menos 24 pontos. E a gente vai aqui duplar com um jogo que acontece no mesmo horário praticamente, tá? New York Knicks e Milwaukee Bucks. A gente espera que o New York Knicks pontue bem. Por que eu gosto de duplar com jogos próximos, né, horários próximos? Porque a gente fica de olho no jogo, a gente consegue acompanhar com mais atenção e, consequentemente, quem sabe fazer um cash out
com um lucro mínimo, então com prejuízos mínimos também, sem um cash out, dificilmente você vai ser lucrativo nesse mercado, tá? Então é muito importante utilizar essa ferramenta e eu quero mais de 106,5 pontos dos Knicks. Por que eu acredito nisso? Bom, primeiro, a equipe do Brooklyn Nets não é uma defesa genial, é uma defesa que está na metade de baixo da tabela e a equipe do Boston é o segundo melhor ataque da temporada, tá? Com isso, Jason Tatum pode ter algumas facilidades. A equipe do Brooklyn Nets é um dos times mais vazados no garrafão, é um time que sofre muito para jogadores que atuam ali um pouco mais no centro e, consequentemente, fica um pouco mais fácil de você converter arremessos, porque a gente está falando de localizações que são próximas à cesta, o aproveitamento de Jason Tatum pode ser muito bom, beleza? Já do outro lado, a gente tá falando de um Bucks que jogou ontem, estarão cansados, enfrentam hoje um ataque muito eficiente. Quando a gente fala nessa temporada, o Milwaukee Bucks é quase uma das 10 piores defesas da liga. O New York Knicks também tá quase ali entre as 10 piores, isso é bem surpreendente para falar a verdade, mas o importante é que eles são o quarto ataque mais eficiente por 100 posses de bola. Os Bucks, eles vêm jogando num dos 10 ritmos mais rápidos da liga. Então, a gente pode ter muitas posses de bola por minuto a partir do momento em que os Bucks quiserem tomar conta do jogo. Nos últimos 7 jogos, eles sofreram 117 pontos para os seus adversários. Eles só sofreram menos do que a gente busca para hoje, ontem contra o Utah Jazz, que é um dos piores ataques da NBA, é um dos piores ataques que eu já vi na NBA, para falar a verdade, um time muito ruim, desfalcado, o pior ataque por 100 posses de bola nessa temporada, então isso fica mais ou menos aqui explicado, mas o New York Knicks é um ataque eficiente, que deve ferir esse Milwaukee Bucks que ainda está tentando se encontrar defensivamente, com Damian Lillard na escalação, sem o Chris Middleton e também com os outros alas e alas armadores ainda se encontrando no time, é um time que fica com um backcourt muito frágil para poder se defender. Então, se a gente for olhar aqui para a posição de point guard, eles são o segundo time mais vazado da liga e também são o terceiro que mais cede bolas de 3 para essa posição. É aqui que atua o principal cestinha dos Knicks, Jalen Brunson, que pode fazer bastante a diferença. Então, a gente tem um cenário aqui legal para o New York Knicks pontuar bem como o Jason Tatum também pode pontuar bem. E agora vamos falar aqui de Cleveland e Warriors, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like. Não se esqueçam, ajuda muito o nosso projeto para seguir acontecendo. Só clicar no botão de joinha, não custa nada. A meta é de 300 likes para esse vídeo de hoje. Vamos bater esse recorde aí, a gente espera conseguir bater em 24 horas para atrair mais gente para o nosso canal, para eles assistirem ao nosso conteúdo e mesmo que discordem, eles pensem, caramba, eu tenho uma segunda opinião aqui, um novo ponto de vista, a galera nos comentários está me ajudando e agora eu me sinto mais preparado para fazer a minha bet. Isso é muito importante porque ajuda todo mundo, beleza? Então compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha ou gosta simplesmente de basquete, ainda não conhece esse mercado que é extremamente lucrativo, mas sempre também tendo a consciência de que aqui, a princípio, para quem não vive disso, para quem não é profissional, é só para brincar, só para se divertir. Então valores baixos é para maiores de 18 anos. E vamos aqui falar de Cavs e Warriors. A gente tem aqui uma das principais rivalidades dos últimos anos do basquete, né? Fizeram diversas finais, é o time que eu torço, os Cavs vem muito bem, 9-0 nessa temporada, enquanto que os Warriors só perderam um jogo de 8 que fizeram, eles vêm muito bem, só que tem uma diferença aqui. Além dos Cavs jogarem em casa, o Golden State Warriors, tirando o Boston Celtics e os Rockets, eles só venceram ali times ruins, tá? Portland, Jazz, os Pelicans 2 vezes com desfalques e também venceram ali o Washington Wizards. Quando eles jogaram aqui contra os Rockets, só conseguiram vencer na prorrogação, então eu acho que eles têm aqui um desempenho um pouquinho enganoso. Já os Cavs, eu comecei pensando isso, tá? Venceram os Raptors, os Pistons e os Wizards, aí eles venceram os Knicks, Lakers, Magic, Bucks 2 vezes e também os Pelicans, tirando os Pelicans aqui, todos os outros times que eles venceram após os Wizards, eu acredito que estarão nos playoffs ou minimamente no play-in, são times competitivos e os Cavs conseguiram vencer e pontuar muito bem, tá? Eles sempre foram um ataque engessado, nessa temporada com a troca de técnico melhoraram bastante esse setor. Então aqui eu vou de vitória dos Cavs, tá? Eu gosto mais do time do Cleveland, eu acho que a gente tem aqui um perigo que é o Stephen Curry. Quando ele esquenta, não tem muito o que fazer, mas no geral a gente tá falando do melhor ataque por 100 posses de bola da liga contra os Warriors, que é o terceiro melhor ataque, então a gente pode ter um over aqui porque a defesa dos Cavs vem mal, tá? Nesse momento da competição, a defesa dos Cavs é uma das 10 melhores da NBA, mas nos últimos 3 jogos eles se tornaram uma das 10 piores, tá? Só que quando a gente fala aqui de net rating, a gente tá falando aqui de 2 times de topo. Os Warriors têm um dos melhores saldos. Net rating é a cada 100 posses de bola, quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. E aí os Warriors estão muito bem, mas repito, tudo isso aqui porque eles enfrentaram adversários de um nível muito mais baixo, beleza? Outra coisa interessante, os Cavs têm uma vantagem ali na altura no garrafão.
Os Warriors gostam de jogar numa formação mais baixa e, sinceramente, o único cestinha confiável aqui que os Warriors têm nesse momento é o Stephen Curry e o Buddy Hield, que vive um ótimo momento, mas ainda assim é um jogador que durante a carreira foi irregular, tem um encaixe legal aqui pelo esquema que os Warriors jogam, mas eu acho que os Cavs têm mais chances aqui com Donovan Mitchell, Garland, Jarrett Allen e também Evan Mobley, que vem muito bem, e eu gosto de ficar a favor de boas defesas, tá? Os Cavs têm uma defesa muito boa, talvez esses últimos 3 jogos em que eles caíram de produção se dê por conta de que eles enfrentaram aqui o Milwaukee Bucks 2 vezes, que é um ótimo ataque, então eu tenho a sensação de que talvez sejam números enganosos, beleza? E nos últimos encontros diretos entre essas franquias, os Cavs venceram os últimos 2 consecutivos, mais precisamente os 2 que aconteceram em único da última temporada, mesmo quando os Cavs eram um time pior do que eles são hoje. Fechado, e os Warriors eu acredito que eram um pouquinho melhor também. Vamos falar aqui agora a respeito de Mavericks e Suns. Aqui o nosso palpite vai ser um jogador e não poderia ser diferente, né? O Luka Doncic, mais do que um dos principais cestinhas da liga, um dos principais adversários, uma das maiores vítimas dele é a equipe do Phoenix Suns. A gente tá falando de um Suns que eles sofrem muitos pontos para armadores desde a temporada passada, tá? Nesse momento aqui, eles nem estão no topo, mas em relação à bola de 3, eles são o 6º que mais sofrem pontos para armadores. Na última temporada, como eu disse, que é um recorte mais amplo que a gente tem, eles sofreram muito para essa posição e o Luka Doncic fez a festa, tá? Os Suns foram um dos 10 times mais vazados para armadores na liga, também um dos que mais sofreram bolas de 3. E o Doncic tem um histórico muito favorável. Eu espero pelo menos 30 pontos dele para essa partida. Então a gente vai aqui em criar aposta em Marcos e a gente coloca pelo menos 30 pontos para ele aqui. 1,60 acho que é só de estar de bom tamanho, porque minimamente ele vai ter volume, tá? Ele vai ter muitos arremessos. A gente não tem como saber se ele vai ser eficiente. Isso não tá no nosso alcance, mas a interpretação do jogo com facilidades e também com o número de arremessos é muito interessante. Nos últimos 10 jogos ele marcou 33,5 pontos de média contra esse rival, só que ele teve um jogo aqui em que ele só jogou 3 minutos, então você imagina se esse jogo aqui não tivesse contando. Então, vamos colocar o filtro aqui nos últimos 5 jogos para a gente ver o desempenho absurdo que ele teve. Ele teve uma partida de 50 pontos, em 3 das últimas 4 ele marcou pelo menos 40 e ele teve média de 39,8 nesses últimos 5 encontros contra o Phoenix. O único que aconteceu nessa temporada, ele completou para 40 pontos com 25 arremessos e ele conseguiu 5 bolas de 3 de 13 tentadas. Foi um jogo no qual o Dallas perdeu, fez ali na casa dos 101 pontos por aí, e ele marcou 40 pontos, ou seja, 40% dos pontos da sua equipe. Então, é o jogador mais confiável para essa partida. A gente tem ali uma rivalidade, né, entre o Dallas e o Suns, entre o Doncic e o Booker, então acho que os dois ali vão produzir bastante, mas eu confio muito mais no Doncic do que no Booker, principalmente porque o Booker às vezes ali pode ter o Kevin Durant puxando um pouco do seu número de arremessos e o Bradley Beal também, e eu prefiro trabalhar com volume do que necessariamente a eficiência, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. As análises de Memphis Grizzlies e Wizards em diante serão feitas lá no nosso segundo vídeo. Tem rodada também que acontece, né, na virada da madrugada. Então, Memphis e Wizards, OKC Rockets, Denver Heat, Timberwolves e Blazers. Tem também Lakers e Philadelphia 76ers. E para finalizar, Kings e também o Los Angeles Clippers são jogos que a gente vai analisar na parte 2 desse vídeo, então confiram, fiquem atentos e não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal de cortes também. Eu sempre falo que ajuda bastante a galera, a gente tá com a meta de 1000 inscritos lá e 1000 seguidores no Instagram. Atingindo os 1000 seguidores, a gente vai trazer para vocês um dos nossos guias e-books do Grupo VIP gratuitamente. Então, nosso Grupo VIP tem diversos guias, e-books, palpites diários para vocês, dicas exclusivas especiais, análises mais aprofundadas, vídeos exclusivos, sempre tentando tornar vocês apostadores de um nível mais alto. A gente vai trazer um dos nossos e-books gratuitamente, caso a gente consiga os 1000 seguidores lá no nosso canal de cortes e também no Instagram. Muito obrigado pela audiência de todos, não se esqueçam de conferir o próximo vídeo, vai estar na tela aí para vocês e falou!